Estou grato a Deus, extremamente grato a Deus por esta oportunidade de conhecer mais uma partícula do corpo de Cristo, povo lindo, abençoado, alegre e que fazem parte desta igreja. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor, que Deus abençoe poderosamente, dos seus obreiros, parabenizar também o conjunto, que Deus venha multiplicar e sempre trazer mais da sua graça. Agradecer também os companheiros de ministério, Pastor Gerson, que é meu pastor. Nos congregamos em Baraúna, fazemos parte da Assembleia de Deus Canaã, compartilhamos do mesmo propósito, iremos para o mesmo céu e cantaremos juntos o hino da vitória. Amém? Queridos irmãos, amigos ouvintes, todos que ornamentam esse lugar, quem trouxe Bíblia diz amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, encontra o capítulo 7, foi lido essa noite aqui. E em seguida localiza o versículo de número 11. Antes de vir para cá, estava conversando com meu primo, que ele é copastor também da Igreja Missão Evangélica em Angicos, Nelson Pacheco. Alguém aqui conhece? Conhece, né? Acredito que ele não veio também devido às chuvas, mas ele estava muito ansioso para estar aqui essa noite, de sorte que não foi possível ele chegar. Lucas capítulo 7, versículo 11 diz: E aconteceu pouco tempo depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Queridos, sem mais delongas, esse texto ele é bastante conhecido, não só da igreja, mas também muito popular entre aqueles que pregam a palavra. Geralmente ouvimos ser pronunciado em cultos evangelísticos, os famosos cultos campais. De qualquer forma, nós temos a certeza de que esse texto, sendo pregado fora ou dentro da igreja, ele traz para nós verdades absolutas e verdades eternas. O Evangelho de Lucas, eu tenho uma estima e tenho um apreço em particular por ele. Nós sabemos que os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles formam aquilo que chamamos de evangelhos sinóticos, ou evangelhos que são vistos por uma mesma ótica. De sorte que o que nós encontramos em Mateus, em Marcos e em Lucas, eles se completam. Às vezes, nos deparamos com relatos idênticos em ambos os evangelhos, tanto em Mateus, como em Marcos, ou como em Lucas. Mas nós sabemos que cada um desses evangelistas tiveram algo em mente e algo particular, uma motivada intenção ao escrever os seus relatos. No Evangelho de Mateus, por exemplo, vemos Mateus, que também era chamado de Levi. Levi
era um nome hebraico, Mateus era um nome grego. E ele, ao escrever o seu evangelho, ele tinha em mente, não era propriamente dito o povo de fora, os gentios. Os gentios eram todos aqueles que não faziam parte da nação judaica, da nação de Israel. Quando ele escreve o seu evangelho, Mateus, judeu que o era, ele escreveu visando principalmente, unicamente, os seus irmãos de sangue, os seus patrícios, os seus irmãos que faziam parte da mesma nação. Uma vez que ele escreve o seu evangelho originalmente e completamente em hebraico, justamente para fazer essa ligação com seu povo, para trazer essa ligação com o seu povo. E um exemplo que Mateus usa bastante, ele sempre, ao citar os milagres de Cristo e um grande acontecimento de grande notoriedade, ele fazia questão de trazer uma referência do Antigo Testamento, criando uma ponte com o Novo Testamento. Foi assim no nascimento, foi assim nos milagres, foi assim da primeira vez que Jesus discursou em uma sinagoga. Ele diz o seguinte: para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, criando essa ponte, faz com que os judeus olhassem para Cristo como herdeiro legítimo, como Messias enviado da parte de Deus. Olhando para o evangelho de Marcos, um evangelho mais curto, mais compacto, um evangelho que não tem longos discursos como Mateus, por exemplo. Mateus capítulo 5 é o discurso mais longo de Jesus. Há quem diga que esse discurso demorou semanas, uma vez que, ao lê-lo, percebemos algumas coisas que davam uma certa pausa no texto, dando a entender que era um discurso que Cristo fazia para os discípulos ao longo de dias, e ali foi comprimido e resumido no Sermão do Monte. Marcos, ele, diferente de Mateus, ele não opta por escrever grandes discursos ou fazer grandes relatos, mas ele foca principalmente nos milagres. Só em um capítulo mostra vários milagres, e não é estranho percebermos no Evangelho de Marcos dizer o seguinte, que Jesus fez naquele dia muitos milagres. Foi assim no capítulo 2 e foi assim também no capítulo 3 e no capítulo 4. O Evangelho de Marcos, quando ele escreve não propriamente para os judeus, mas principalmente para os romanos, uma vez que os romanos era aquele que detinha o poder. Israel era vassalo dos romanos, os romanos é que comandava, era que governava, e a mensagem que Marcos estava enviando para os seus opositores políticos era que o Cristo, o Filho de Deus, ele veio com poder e com grande glória, e ele vai julgar a todos. Essa era a mensagem mais direta de Marcos, mostrando o poder e a autoridade de Cristo. Marcos, quando ele diz que Cristo tinha poder e autoridade, está dizendo o seguinte, que Cristo ele tinha todo o poder, não era um poder outorgado por alguém comum, era um poder dado pelo próprio Deus. Já Lucas, em particular, ele se destaca dos demais. Isso porque Lucas e Marcos, eles não eram apóstolos. Lucas e Marcos não andaram com Jesus. Lucas, ele pegou o seu relato de uma forma bem, como podemos dizer, humana, da forma mais humana possível. E tendo aqui um contraste com João, percebemos que, ao contrário de João, lá na ilha de Patmos, uma pequena ilha do Mar Egeu, quando João, ele no dia do Senhor recebe as revelações, ali foi algo extraordinário que Deus concedeu a João, independente da vontade de João. Deus, ele revelou para João o que ia acontecer. Diferentemente de Lucas, não houve revelação, não houve céu aberto, não houve Jesus falando para ele. Ele simplesmente, ao andar com o apóstolo Paulo, ouviu os relatos e teve a santa curiosidade de pegar o seu equipamento
acampamento, de pegar o seu alforje e sair pesquisando, saber quem era Maria, procurar saber quem era Pedro, procurar saber como os milagres aconteceram, quem recebeu o milagre. E ele disse que escreveu o primeiro tratado para um homem, e no primeiro capítulo ele diz que esse homem era Teófilo. Amém? No segundo tratado ele escreve, é o livro de Atos dos Apóstolos. Percebam, no primeiro livro, é o Evangelho, ele escreve a narrativa e os fatos acerca do que Jesus Cristo começou a ensinar e a fazer. No segundo tratado, que é o livro de Atos, no capítulo 1, ele vai dizer as coisas que a igreja, pelo Espírito Santo, estava começando a fazer. Então aqui nós temos um evangelho escrito de uma forma bem detalhada, com detalhes que não temos nos outros evangelhos. Por exemplo, é em Lucas que encontramos os relatos do rico e Lázaro. É em Lucas que encontramos palavras muito particulares e distintas, palavras como, por exemplo, ele disse: é mais fácil um rico entrar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu, do que um camelo passar no fundo de uma agulha. E a palavra agulha que ele usa não é uma agulha de costureiro, é uma agulha de um médico, porque ele era médico. Entenda, o evangelho de Lucas, ele é especial por vários motivos. E aqui nós temos um relato, o relato de um evento que aconteceu numa cidade chamada Naim. Agora observe que antes de Jesus entrar na cidade de Naim, ele vinha da cidade de Cafarnaum. No capítulo 2 de Marcos, percebemos que Jesus ele morava em Cafarnaum, e no capítulo 2 de Marcos aconteceu um milagre em Cafarnaum, e Jesus ficou conhecido ali. No capítulo 7 aqui que nós lemos, Jesus ele estava em Cafarnaum, e lá em Cafarnaum ele recebeu um recado de um centurião. O centurião tinha uma fama boa. Aliás, todos os centuriões que a Bíblia registra tinham boa fama em Israel, de sorte que no capítulo 10 de Atos fala de um centurião por nome de Cornélio que tinha uma boa fama. Esse aqui do capítulo 7 de Lucas, ele tinha uma boa fama, e ele mandou um recado para Cristo, dizendo que o seu servo estava doente para morrer. Jesus ele ia para a casa do centurião, quando o centurião disse: não precisa, mande apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Com esta palavra Jesus curou servo do centurião lá na cidade de Cafarnaum. Todo mundo ficou alegre, todo mundo ficou feliz. Ora, o milagre tinha acontecido, e isso é comum, porque aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. No capítulo 2 de Marcos, ele entra em uma casa, e a casa fica de repente cheia. Não é que a casa fosse pequena, é que aonde Jesus está, o local sempre fica pequeno. Aleluia! Antes de chegarmos aqui, o local já estava cheio da presença e da glória de Deus. Aleluia! Vamos seguir aqui. Essa grande multidão viu o milagre acontecer lá na cidade de Cafarnaum, e Jesus sai de Cafarnaum com essa grande multidão. O destino era a cidade de Naim. Naim era uma cidade que ficava de Nazaré 10 quilômetros, mas de Cafarnaum era 34 quilômetros no pé, na areia, na terra quente, no barro, na pedra, na chinela de couro, na chinela. 34 quilômetros. Jesus sai com uma grande multidão. Observe, aonde ele estava, sempre tinha uma grande multidão. Era inevitável ele aparecer em público e não atrair pessoas. Essa multidão era composta por vários tipos de pessoas. Nem todo mundo que ia atrás dele, está entendendo? Nem todo mundo que corria atrás de Jesus era por causa dele. Essa multidão era composta
por pessoas simples, por pessoas poderosas e por pessoas com interesses materiais. No capítulo 6 de João, percebemos que um dos tipos dessa multidão estava presente. Jesus multiplicou pão e peixe para todo mundo comeu pão e peixe. Comeram que sobrou e eles deram. Quando foi mais adiante, as pessoas começaram a ir atrás de Cristo, porque ora, quem é que não quer um líder? Quem é que não quer um rei que multiplica pão, que dá de comida ao pobre? Daqui a pouco ninguém vai precisar mais trabalhar. Esse é o homem que queremos, que vai solucionar o nosso problema. Jesus olha para eles e dizem: vocês me procuram, não é por causa de mim, é por causa do pão que vocês comeram e do peixe que vocês comeram. Observe, não é diferente hoje, pastor. Às vezes a gente vê uma igreja lotada, cheia, mas veja bem, às vezes é por causa do culto da vitória, às vezes é por causa do culto da restauração, às vezes é porque tem um profeta, um pregador, um pastor que revela CPF, que revela identidade, que profetiza casa, carro, sabe, casamento. Aí a igreja lota, a igreja enche. É fulana de tal da profecia, é a irmã da canela de fogo. Entenda uma coisa: o que enche a igreja e o que sustenta a igreja não é profecia, é palavra de Deus, é maná do céu, é Bíblia. Aleluia! Eu sou pentecostal, pastor. Aleluia! Uma grande multidão seguia, mas eles queriam o que Jesus podia dar, não era quem Jesus era. Sabe aquela famosa frase: busca a Deus pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode oferecer. Então, aquele povo buscava pelo que Ele podia oferecer. Tinha outra categoria, que essa era mais sofisticada. Vocês já leram aí nos evangelhos aquelas partes que diz assim: e Jesus estava, no capítulo 8 de João, por exemplo, Jesus cura a mulher, perdoa a mulher pecadora. Quem é que estava presente? Os fariseus. Jesus cura no capítulo 5 de João um homem que era cego. Quem é que estava presente? Os fariseus. Jesus cura, faz tanto milagre, mas sempre tinha os fariseus e os saduceus presentes. Esse tipo de gente procura Cristo, e a própria Bíblia diz, para tentarem pegar em algum erro. Irmão Vitor, pastor Gerson, pastores, hoje também não é diferente. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja como fariseu, como saduceu. Não é para ouvir a palavra, é para pegar o pregador num erro homilético, é para pegar o cantor numa desafinação. Ele desafina um pouquinho. É o baterista que às vezes sai do tom e ele lá percebe, sabe? É o irmão que às vezes não tem a garganta privilegiada de ser bem afinado, às vezes canta desafinado e ele filma para depois sair falando. Sempre vai ter fariseu na igreja, e a coisa mais triste que tem, meu irmão, é você pregar com um fariseu olhando para você, entendeu? Você pregando aqui e ele anotando ali. E você diz, o que você fala, não é porque ele está interessado na mensagem, é querendo achar algum erro em você. Mas sabe de uma coisa? Em todos esses acontecimentos, em nenhum deles eles encontraram a falha em Jesus. Você pode olhar para mim agora e pode encontrar falhas. Você pode olhar para mim agora e encontrar milhares de falhas. Agora, se você olhar para Jesus, se você olhar para Ele, aleluia, o defeito do irmão desaparece, sabe? O irmão que é desafinado canta bem. O irmão que não tem aquela palavra bem robusta, rebuscada, ele prega bem. Porque o objetivo aqui não é apontar um dedo para A nem para B, é olhar para Cristo. Ele é o nosso alvo. Tinha outra categoria.
terceira categoria de pessoas que iam atrás de Cristo era aquela que atendeu o seu chamado. No capítulo 11 de Mateus, versículo 28: vinde a mim todos que estáis cansado, oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sabe o que é jugo? Jugo pra gente, eu sou do mato. Jugo pra gente que é do mato é cangaia. Sabe uma cangaia que tu coloca no lombo do jumento? Ela é um jugo. Aí os bois da antiguidade, era 2 bois, e tinha que ser os 2 bois do mesmo tamanho, da mesma proporção corporal, e a cangaia era posta nos 2. Agora imagina aí um boi grande com um boi pequeno, com a mesma cangaia até, tá certo? Alguém vai sofrer. O jugo de Cristo é suave e o fardo dele é leve. Esse grupo aqui seguiu Jesus. Esse grupo aqui recebeu Jesus. Esse grupo aqui foi beneficiado. Era o grupo que ia atrás dele, independente de ter milagre ou não, independente de ter grandes discursos ou não. Esse grupo aqui ia atrás dele pelo que ele era. Agora veja bem, ele diz uma grande multidão, mas só que ele passa uma vírgula, e os seus discípulos também. Entenda uma coisa: multidão não é discípulo, multidão não é chamado. Cristo, ele olha para uma grande multidão, mas ele passa a peneira, entendesse? Ele passa a peneira, e aquele que passa na peneira é aprovado no momento lá da aflição e da tribulação. A grande multidão fugiu, sumiu. No capítulo 6, a palavra de Jesus, lá no Evangelho de João, foi tão dura, que todos foram embora. Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês também podem ir. E Pedro olha e diz: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? É somente aqui que tem palavra, é somente aqui que tem água, é somente aqui que tem azeite. Querido irmão, entenda a coisa: enquanto nós estivermos buscando a Cristo, quem Ele é, não o que Ele pode dar, a nossa vida como cristão, como pessoa, como cidadão, melhora. Aleluia. Vamos entrar no texto. Ele foi para a cidade de Naim com a grande multidão que vinha de Cafarnaum. Ao chegar na cidade, próximo à cidade, vem outra grande multidão saindo da cidade. As duas se encontraram. A multidão que vinha com Jesus vinha tocando, vinha alegre, vinha satisfeita, tinha presenciado um milagre. Mas a multidão que vinha saindo de Naim vinha triste. Um era a multidão da vida e o outro era a multidão da morte. Um estava saltitante e alegre, regozijante e feliz, e o outro trazendo no semblante as marcas da dor. As duas multidões se encontraram, mas só uma pode prevalecer. A guerra que existe dentro de você não é yin-yang, né? O bem e o mal coexistindo em partes iguais. Não. Ou você é, ou você não é. Não existe essa luta cósmica de Deus e o mal, não. Porque quando dizemos isso, subentende-se que o mal e o bem estão lutando pareadamente iguais. E não é verdade. O mal nunca vai estar em pé de igualdade com o bem. Satanás nunca vai estar em pé de igualdade com Cristo.
A nossa luta já está ganha pelo sangue de Jesus. Pedro, escrevendo para os jovens, ele diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não vai lutar, não vai pelejar, vocês já venceram. As multidões se encontram. Agora aqui tem algo, preste atenção, que chama a atenção de Cristo. Jesus olha para a mulher que era viúva, que estava chorando. Agora aqui é uma tragédia em dose tripla. Quem morreu era jovem. A morte de um jovem já é trágica por si só. A segunda tragédia era que ele era filho único. E a terceira tragédia era que era filho único de uma viúva. Tem como imaginar o problema e o tamanho dessa tragédia aqui? Ele era filho único, era jovem e a mãe era viúva. A dor que aquela mulher estava sentindo também era dupla, porque a primeira ela foi levando quem? O esposo, marido. Ela era viúva. E agora está levando o filho, que por sinal era o único filho. As leis judaicas não são tão benévolas como as atuais. Hoje existe BPC e LOAS para todo mundo, né? Tem benefício de prestação continuada para todo mundo. A facilidade. Tem os benefícios de amparo. Tem aposentadorias. Tem a previdência social com vários programas e as pessoas se integram aí. Mas antes não. Ela ia ficar o Deus dará. As terras que era do marido, a propriedade que era do marido, não ia ficar para ela, porque a mulher não recebia herança. Está vendo? Ia ficar para o irmão do falecido. Ela ia ficar desamparada. Mas Cristo, ao olhar para ela, diz o texto aí, que ele sentiu íntima compaixão por ela. Entenda, Jesus sentiu íntima compaixão por ela. Compaixão não é um amor no sentido lato da palavra. Compaixão significa sofrer ao lado de. Porque o prefixo co, não tem o co-pastor, é um pastor que está ao lado do pastor. Não tem o cooperador, está vendo? É sempre alguém que está ao lado de. Compaixão, a palavra paixão é sofrimento. Quem aqui nunca assistiu a paixão de Cristo? O sofrimento de Cristo. Compaixão, sofrer ao lado de. Mas só que, no sentido bíblico do termo, compaixão significa você se colocar no lugar do outro. Você se colocar no lugar do próximo. Jesus, quando olha para ela, se colocou no lugar dela e sentiu íntima compaixão por ela. E diz assim: mulher! A multidão para. Não chores. Diferentemente de outros milagres, aqui essa mulher não fez como a Sirofenícia, que saiu gritando. Essa mulher aqui, ela não fez como a do fluxo de sangue, que foi rompendo a multidão. Essa mulher aqui não foi como o cego lá do Jericó, que gritava e gritava.
Essa mulher aqui não foi como Zaqueu, que subiu e foi atrás de Jesus numa árvore para ver o menino Jesus. Ela sabia que a multidão vinha, ela sabia que Jesus estava ali, mas ela ficou na dela, ela ficou quieta, mas algo nela chamou a atenção de Jesus. Aqui é o único caso em que Jesus vai atrás do milagre, para fazer o milagre. Jesus olha para ela e diz: mulher, não chores. Sabe o poder que tem essa palavra? Uma coisa é eu dizer: ei, não chores. Outra coisa é Jesus dizer: ei, não chores. Essa palavra não chores, eu comparo ela com aquela palavra não temas. Sabe? Não tenha medo. Quando você lê a Bíblia, a palavra não temas aparece na Bíblia, acho que cerca de 365 vezes. Seria Deus dizendo uma vez por dia, todo dia, amanheceu o dia, o sol saiu, aí Deus: ei, não temas. Todo dia, durante um ano, Deus todo dia dizendo: não temas. Entendeu? Todo dia Deus dizendo: não temas. E o medo não é sinônimo de pessoas fracas. Os homens da Bíblia mais fortes, mais robustos, mais inteligentes e mais capacitados, todos passaram pelo vale do medo. O medo é comum, e o medo aperta grandes homens de Deus também. O medo não é a ausência de coragem. Quando Josué estava vivo e que Moisés morre, capítulo 1 de Josué, versículo 8, Deus diz: Josué, não temas, não tenha medo, Josué. Deus fala para Gideão: não temas, Gideão. Deus fala para Jefité: não temas, Jefité. Deus fala para Moisés: não tenha medo. Grandes homens também passaram pelo vale do medo, mas quando eles escutaram a palavra de Deus dizendo: não temas, essa palavra desceu sobre eles como orvalho que cai na calada da noite sobre as pessoas, sobre aquela planta seca. A palavra de Deus, quando ela é dita pelo próprio Deus, não temas, essa palavra tem o poder de transformar vidas e situações, porque quando Deus ele diz não temas, significa que Ele está no controle de tudo, Ele está no comando de tudo, e tudo vai dar certo no final. Aleluia. Não temas, não chores. Eu já trabalhei em funerária, irmão. Acho que uns 5 anos. É um trabalho assim que é estranho. Sabe, Tete? Hoje eu não trabalharia mais. Mas é estranho, porque a gente se depara com situações muito difíceis. Muito difíceis. Os 2 momentos mais tristes era quando chegávamos e quando saíamos. Eram os 2 momentos mais difíceis. E psicologicamente falando, todas as pessoas que perdem um ente querido, o remédio é chorar a perda. Chore, passe pelo luto, viva o luto, que o tempo vai curar as suas feridas. Então, o aconselhável para uma mãe que perde o filho é você dizer a ela: chore a perda do seu filho. Para alguém que perdeu um ente querido, chore a perda, viva esse momento de luto. Jesus, ele contrariou tudo aqui, porque ele olhou para a mulher que tinha um só filho, um só, e diz assim: mulher, não chores. Oh, aleluia. Aleluia. Deus está curando vidas essa noite aqui. Pessoas com a alma que está rasgada,
a alma dilacerada, decepções, perdas, frustrações. Deus está curando vidas aqui, e a palavra de Deus desce esta noite sobre a sua vida, dizendo: meu filho, minha filha, não temas, não temas, não temas, não chores, não chores, não chores. O meu Espírito desce como bálsamo na tua alma, na tua vida. As feridas do passado vão cicatrizar, as mágoas vão sair, você vai ficar com a alma mais leve. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus disse: mulher, não chores, imediatamente ela parou de chorar. Jesus não disse assim, ei, ela não tinha expectativa que o menino ia ressuscitar. Não teve promessa, Tertinho. Não teve promessa. Não teve o que teve em Cafarnaum. Ei, eu estou indo lá. Entendeu? Jesus não disse, né? Eu estou indo lá. Não teve isso. Mas o que teve aqui foi um consolo da parte de Deus para essa mulher. Ela não esperava milagre, ela não pedia milagre, ela apenas estava no lugar certo. Tem pessoas aqui que dão uma confiança tão grande, mas tão grande, que mesmo dentro de casa, tudo lá revirado de ponta cabeça, essa pessoa não pede nada, apenas agradece. Meu Deus, obrigado. Obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família, obrigado pelo emprego, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela água que eu bebo, pela roupa que eu estou vestido, obrigado. E Deus está dizendo: no tempo certo a vitória vai chegar, você vai cantar e o choro cessará. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Quem crê, dê glória a Deus. Aleluia! Oh glória! Ela parou de chorar imediatamente. E Jesus chegou no esquife. Eu queria entender o que estava na cabeça de Cristo aqui. O que se passa? Porque aqui nós, quando olhamos esse texto, a gente tem algumas semelhanças entre aquele rapaz e o próprio Cristo. Porque veja bem, ambos eram filhos únicos. Ambos. João 3,16. Deus enviou seu filho unigênito, único. Ambos eram sofredores. O jovem há 2000 anos atrás não era como o de hoje. O cara começava a trabalhar com 11 anos, 12 anos de idade. E o trabalho dele não era diferente de um adulto de 30. Uma vez que o judeu já passava pela fase adulta com 12 anos. Celebrava-se o bar mitzvah, é isso? Ele já era adulto. Era sofredor. Um jovem sofredor. E Jesus também era sofredor. Se tinha um homem que sofreu nesse mundo, foi Jesus. Jesus sofreu. Sofria antes de nascer. Já na barriga da mãe, tentaram tirar a vida do inocente. A mãe teve que fugir para outro país, foi para o Egito, porque se ficasse, morria. Depois que nasceu, ainda tentaram matar o menino. Entendeu? Depois que o menino cresceu, ainda tentaram matar o menino. Viveu, pregou e sempre alguém tentando matá-lo. Jesus, ele assume a sua família muito novo, porque José morreu jovem. Como Jesus era o primogênito ali, foi um homem de luta e de trabalho. Isaías capítulo 53 diz: era um homem de dores, de trabalho. Jesus olha para aquele rapaz e estava vendo uma cópia dele ali, sofredor também. E os dois também tinham semelhanças, porque os dois tinham destinos traçados. Jesus destinado a morrer na cruz, o jovem destinado a viver.
se encontraram. A morte se encontra com a vida, e a vida prevalece. Aleluia. Quando de repente Jesus olha para a mulher e diz: eis aí também uma mulher sofredora, mulher de lutas e de dores. Jesus se aproxima do esquife, parando, tocou no esquife e disse assim: jovem, eu te digo, levanta-te. Não teve fórmula mágica, não teve sexta-feira, não teve água na televisão, não teve que você tem que vir com a camisa vermelha 7 dias, porque o vermelho significa sangue. Eu falo isso, sabe por quê? Porque tem algumas igrejas que fazem isso, sabe, irmão? Nada contra, mas só que eu acredito no milagre de Deus, acredito que Ele faz, mas eu não acredito em milagre com hora marcada. Quarta-feira do milagre, se não tiver milagre, mas tem a quarta-feira do milagre. Agora deixa eu dizer uma coisa: independente do rótulo do culto, independente do nome do culto, se é culto da vitória, se é culto da restauração, se é culto, todo culto tem milagre, todo culto tem restauração, todo culto tem presença de Deus. Já teve milagre essa noite aqui, você veio para cá. Quando Jesus disse: levanta-te, jovem, o jovem se levantou. Veja bem, parece uma palavra simples, né? Jovem, levante-se. Mas para Jesus, para Cristo, não existe nenhuma diferença entre um morto naquele dia ou um morto há 4 dias. Para Cristo não tem nenhuma diferença entre a febre da sogra de Pedro e um paralítico que já fazia 38 anos atrofiado. Para ele não tem diferença, entendeu? Jesus não vê diferença em operar milagre, não. A mesma coisa, o mesmo poder que Ele cura aqui uma dor de cabeça, Ele cura alguém que está morto, já todo estragado, todo acabado. Então eu já vou adiantando que para Jesus o teu problema não é nada. O problema quem cria somos nós. Já viu aquela frase que diz assim: diga para o teu problema, né? Não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. Por quê? Aqui é onde a gente vê a diferença entre, como disse Malaquias, entre os que servem a Deus e que não servem. Quando você não crê, quando você tem incredulidade, você está dizendo que Deus não pode. Simples. A incredulidade é um recado de rebeldia para Deus, dizendo que Ele não pode. A fé é o contrário. A fé amplia a nossa capacidade de dizer que Deus pode, que Deus faz, que Deus opera. Tem um livro que inclusive tem até um filme desse livro, que eu acredito que aqui muitos já assistiram o filme, As Crônicas de Nárnia. Alguém já assistiu? As Crônicas de Nárnia? Já, é um clássico da literatura mundial. Tem um leão, esse leão é Aslan, o nome desse leão é Aslan. Para aqueles que não conhecem o escritor, acha que aquele livro é um livro qualquer, mas só que o livro é todo figurado. É todo figurado. É um livro que tem um contexto e um pano de fundo cristão. Aslan simboliza Cristo. A jovenzinha vê Aslan pela primeira vez, e na segunda vez que ela vê ele está maior, mais robusto. E ela diz: nossa, como você está grande.
maior, né? Gigante. E Aslan olha e diz: eu cresço na medida que você cresce. Entende? Eu cresço na medida que você cresce. Deus aqui para nós, Ele é proporcional à sua fé. Deus é proporcional à sua fé. Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas Jesus disse: se você tiveres fé, pedireis tudo, tudo. Ele não abre exceção, não tem vírgula. Ele diz assim: vocês pedirão tudo. Se vocês tiverem fé, crendo, vocês vão pedir tudo e Ele fará por você. Agora tem que ter fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a convicção daquelas que você não vê. Aleluia. Mas eu sou tão pequeno, Senhor. Será que eu tenho fé? Mas eu não sou quase nada. Deixa eu dizer, Daniel capítulo 2, versículo 21 diz que Deus, Ele dá prazer, dá entendimento, dá sabedoria, revela o fundo e o profundo escondido, da sabedoria ao sábio e entendimento ao entendido. Em Eclesiastes capítulo 2, versículo 28 diz que Deus, Ele dá prazer e entendimento ao homem que lhe agrada. Quando lemos, por exemplo, Lucas capítulo 21, versículo 15, diz que o Senhor dará palavra de sabedoria para você. Em Tiago capítulo 1, versículo 5 diz que aquele que não tem, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Ou seja, não importa o seu tamanho, não importa quem você seja, tudo vem de Deus e é do alto. A Bíblia diz que a fé que está em você, ela é um dom de Deus, é Deus que sustenta ela, é Deus que mantém ela. Por isso, só em estarmos aqui já configura um milagre de Deus. Jovem, eu te digo, levante-se. Você sabe o que é o imperativo divino? O imperativo divino é aquela palavra proferida por Deus em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Deus falava e as coisas vinham à existência. Do nada passava a existir tudo. Só quem tem isso é Deus. É um atributo de Deus, né? A gente lá não estudamos, né, os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis são amor, comunicável. Deus é amor. E Ele diz: amém. Outro atributo comunicável, santidade. Deus é santo. E Ele diz: sejais santos também. Ele comunica com o homem, Ele compartilha com o homem. Ele é justo, então Ele diz: seja justo também. Mas tem atributos que são incomunicáveis. Por exemplo, onipotência. Só Deus é onipotente. Onipresença, só Ele é onipresente. Conhece tudo. Está no passado, presente e futuro. Para Deus, aliás, não existe isso. Ele é. E a onisciência. Somente um ser assim tem a capacidade de falar no vazio, no nada, e vir à existência. Essa mesma palavra, esse mesmo imperativo aqui, estava presente em duas ocasiões com Cristo. A primeira está registrada em Lucas, que lemos, na palavra de Deus, quando Ele disse: levanta-te, jovem. Veja bem, a morte já tinha levado. Era um corpo inerte, era matéria sem vida. Quando Ele disse: levanta-te, aqui pela primeira vez, e pela segunda vez em João capítulo 11, lá no túmulo de Lázaro,
Lázaro morto há 4 dias, em estado de decomposição, já estava sem jeito, literalmente. Jesus ele diz: retire a pedra. Eu fiquei pensando, por que foi que ele disse retira a pedra? Era uma pedra grande, mas ele podia ir lá, irmão Vitor, com seus discípulos, se abotoar com aquela pedra lá e empurrar a pedra. Mas ele disse: retire. Quem colocou que vai tirar. Quem colocou a pedra, que tira a pedra. Quem debochou, que aplauda. Entendeu? Quem falou mal, que se retrate. Quem disse que você não ia conseguir, que seja o primeiro a ser convidado para a festa. É assim. Aleluia. E a segunda vez foi no túmulo: Lázaro, venha para fora. Quando ele diz levanta-te jovem, ou Lázaro venha para fora, a palavra de Cristo aqui, ela se revestiu do que nós chamamos do imperativo divino, da voz de Deus, porque Ele é Deus. Jesus era Deus e era homem. Ele era Deus e era homem. Nunca deixou de ser Deus e nunca deixou de ser homem. Amém? Quem acredita assim? Jesus não é espírito. Entenda, Jesus não é espírito. Ele ressuscitou todo bonitinho, né? Inteirinho. Se apresentou aos discípulos. Ele passou pela parede, estava tudo fechado. Ele atravessou a parede. Mas só que ele não era espírito. Ele estava num corpo que a Bíblia chama de corpo glorioso. Aleluia. E ficou no meio dos discípulos. Todo mundo ficou com medo. O que é isso, meu pai? É um fantasma, é um negócio aí. Ele disse: não é. Toque aqui na minha mão. Toque aqui nesse buraco aqui, a marca da lança. Toque aqui, Tomé. Meta a mão aqui. Espírito não tem carne, não tem osso. Sou eu. Jesus, ele subiu com corpo de homem glorificado. Aí a Bíblia vai dizer, pastor, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que a igreja também subirá com o corpo transformado, semelhante ao de Cristo. Quem crê, glorifique a Deus. Aleluia, estou terminando. E aqui, quando a matéria inerte escuta a voz de Cristo, os cordéis da morte se rompem, a sombra da morte se vai, porque o sol da justiça brilha. Quando Jesus fala: menino, levanta-te, o espírito adormecido ouve a voz de Cristo e rompe os cordéis da morte e se levanta no meio da multidão. Você crê em milagre? Agora me conte aqui, seja sincero. Se tu for para um velório e um defunto levantar, tu fica? Hein? Numa janela 5, numa porta passa 10, fica ninguém. Agora imagina o terror que é presenciar um morto ressuscitar. A gente lê, tudo bem, mas imagina, se coloca no lugar, estou falando lá, né? Vai no cortejo lá, levando para o cemitério, já está tudo certinho, o coveiro já cavou a cova lá, já está tudo ok, vai todo mundo chorando, todo mundo conformado, foi cedo demais, ai meu Deus, e lá vai não sei o que, aquela coisa toda, aquele choro todo, quando de repente Jesus disse: levanta, e o menino se levanta, irmão. Teve gente que correu, teve gente que ficou assustado, porque fica. Eu estava de madrugada uma vez, sozinho, ajeitando um corpo, entende, irmão? Ornamentando, e é comum ficar gases no corpo. E esses gases às vezes tem que sair, né? Tem que sair. E geralmente faz algum barulho, como se a pessoa estivesse roncando. Aí eu sozinho.
a senhora não saiu esses gases? Na hora? Aí eu fiquei, pai, que negócio é esse aqui, velho? Que negócio é esse aqui? Eu toquei assim, rapaz, tá morto. Fica aí, já foi, né? Agora imagina se levantasse. No dia, olha, por aqui, ia ficar aqui só. É por isso que o texto aqui diz que eles ficaram aterrorizados. O milagre de Deus é assim. Se levantou o menino. Eu convido a igreja para ficar de pé. Estou encerrando. Se levantou o menino. Oh, glória. Naquele dia, o último versículo que lemos diz que, o penúltimo versículo, e de todos se apoderou o temor. Não era um paralítico, não era um paralítico. Quem aqui já viu um paralítico se levantar? Eu fui para um culto em Mossoró. Isso aí está com uns 15 anos, uma cruzada que teve. Eu não me lembro o nome do pregador. Paulo alguma coisa. Foi lá no Ferro de Engomar ali, naquela Mossoró. E a gente ia à mocidade, paralítico, né? Cadeira de roda, o pessoal empurrando. E a gente ia, quando a gente olhou, o paralítico passou na nossa frente. Depois foi que eu vi de Deus. Então você viu? O paralítico estava ali, é isso aqui, ó. Rapaz, que história é essa? Eu nunca tinha visto, irmão. Porque é o poder da palavra de Deus. Aí você está perguntando aí, mas eu nunca vi milagre. Você nunca viu um milagre físico, né? Físico. Você nunca viu um milagre na matéria. Mas acontece milagres. Acontece. Mas eu nunca vi um milagre acontecer. Escute. Você é um milagre de Deus hoje aqui. De todos se apoderou o temor. Mas só que, mesmo deles estarem com temor, com medo, o versículo seguinte, a continuação do 16 diz: portanto eles glorificavam a Deus. Eles glorificavam a Deus. E dizia assim: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Hoje é dia da visitação de Deus em nossa vida. Deus vai visitar você. Deus vai visitar sua casa. Deus vai visitar sua família. O maior milagre que tem, eu sempre prego e digo, o maior milagre que tem não é morto levantado, não é paralítico andar, é alguém olhar para si mesmo e dizer: eu sou um pecador e eu preciso dele, eu preciso dele, eu preciso dele. Eu não posso. Aleluia, aleluia. Sábado retrasado, eu estava pregando na cidade aqui, Aracati. O tema da mensagem foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu preguei essa mensagem porque essas foram as últimas palavras que eu ouvi do meu pai quando ele estava na cama, em Fortaleza, com câncer do pâncreas. Fui visitá-lo. Ele olhou para mim e disse, pegou na minha mão, consciente, disse: meu filho, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó vai me levar para casa. Eu saí de lá, cheguei em Baraunas. No outro dia, o telefone toca, 4 da tarde. A minha irmã em Fortaleza: Marcel, o pai acabou de falecer. Eu pensei no meu coração,
Ele voltou para casa. Um homem espiritual que tem uma sensibilidade, uma intimidade com Deus que invejável. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó vai curar a tua alma, vai sarar tuas feridas, vai te trazer para cá. Você vai ser uma bênção. Aleluia. E eu pregando, estava batido, mas pregando. Esse dia, sábado atrasado, no meio da pregação, vamos terminar a pregação, no meio, as pessoas se levantaram de braços erguidos para o céu, dizendo: eu quero aceitar Jesus. E as pessoas vinham correndo e vinham correndo. 10 pessoas aceitou Jesus numa mensagem carregada com peso no meu coração. E eu percebi que quem faz não é o pregador, quem faz não é o cantor, quem faz não é o profeta, quem faz é Deus. Deus, que esta noite, meu Pai, ao ouvir a Tua palavra, Senhor, possamos sair daqui, sim, meu Deus, transformados, cheios da Tua graça, sabendo, meu Deus, que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus de promessa, é o Deus de maravilhas, é o Deus de milagres. Pai querido, renova a alma daquele que está batido, renova, meu Deus, o coração daquele que está pesaroso, quebra as correntes da morte, salva vidas, meu Deus, enche este lugar com a Tua glória e com o Teu poder e com a Tua unção. Levante a mão para o céu aí, agora, levante isso, quem puder levantar, levante. Agora eu quero que você coloque na sua mão aí, coloque todos os seus planos, todos os seus projetos, coloque todos os seus sonhos nas suas mãos agora. Colocou? Sabe, aquele milagre, coloque aí. Colocou? Quando eu contar até 3, você vai dar o seu melhor aplauso para Jesus. Com tudo que você crê em suas mãos agora. É 1, é 2.